É, a gente viu a evolução vegetal, partimos lá de algas, entramos no reino vegetal propriamente dito, aí de briófitas para frente, e viemos briófitas, pteridófitas, gimnospermas e hoje angiospermas. A cada passo que a gente dá na evolução vegetal, ou seja, a cada evento evolutivo que vem acontecendo, a cada mudança, novidades que as plantas vieram adquirindo, elas ganharam maior possibilidade de ocupar os espaços. A evolução vegetal ela caminhou na direção de ocupar espaço, proliferar, aumentar a quantidade de vegetais, ocupar mais espaço possíveis e encher o mundo, ok? A vida ela começou na água, a vida vegetal também. A vida vegetal saiu da água para a terra não tinha vida, não tinha matéria, substância orgânica, não tinha nada. A vida vegetal veio saindo da terra e foi colonizando, desculpa, veio saindo da água aos poucos e colonizando a terra. E à medida que foi colonizando a terra, esse aos poucos é isso que a gente viu aqui ao longo da evolução vegetal até hoje, que a gente termina com angiospermas. Então, a ordem dos vegetais, lá a relva, lá as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, a gente veio crescendo com, primeiro, os vegetais baixinhos, o que a gente popularmente chama de relva ali, os vegetais bem baixinhos. A gente confunde relva também com outros tipos de vegetais, tá? Mas os vegetais baixinhos, que normalmente a gente comumente fala relva, é aquele bem baixinho. Depois, aqueles que formam plantas, arbustos um pouco maiorzinhos ali. Aí vem. Ou seja, você tem aqueles menorzinhos, você tem aqueles que começaram a crescer e ficaram um pouquinho maiores, aí você ganha o, a capacidade de conduzir seiva, conduzir água. Então, quando a gente está falando daqueles baixinhos, nós estamos falando das briófitas, que eles transmitem água por difusão, então eles precisam ficar ali vivendo próximo da água, em lugar com muita água, porque precisa de água para fecundação, o gameta tem flagelo para poder nadar de um para o outro, para fecundar o masculino, para fecundar o feminino, depende de água para poder fazer difusão ali, passar para todas as células da planta. Então, você só tem vegetais baixinhos, e a gente popularmente foi chamando de relva. Aquilo não consegue crescer muito, você teve crescimento, mas não consegue crescer muito, não consegue ficar longe da água, precisa de lugar que se alaga por causa dessa difusão e da dependência para a fecundação. Depois veio um passo evolutivo, que foi a formação de vasos condutores, que foi o passo que gerou as pteridófitas. Quando as plantas, as briófitas, ganharam aí vasos condutores, surgiram as pteridófitas. As pteridófitas são os vegetais que ganharam aqueles canais, aqueles tubinhos dentro que conseguem levar água cá debaixo da raiz até lá em cima. Aí o vegetal que ficava no máximo desse tamanho passou a gerar aquelas florestas gigantes que deram origem aos depósitos de carvão que a gente usa até hoje. E essas florestas colonizaram o mundo lá no Carbonífero. A partir do momento que vasos condutores surgiram, esses vasos vinham desde a raiz, e aí formaram raiz, e a raiz foi ficando cada vez mais profunda, e essa raiz conseguia buscar água lá no fundo e não precisava mais viver na margem da água. Então, aqueles vegetais conseguiram sair um pouquinho, distanciar um pouquinho mais da água, estão ganhando mais o mundo, estão ficando um pouco mais distantes da água, um pouco mais independentes da água, certo? É uma relativa independência. Eles vão ficando longe da água porque ele consegue buscar água pela raiz. Vasos condutores permitiram isso. Raiz traz a água, espalha para todas as partes da planta e ela consegue crescer muito e ter lá em cima levando água. Com isso, esses vegetais dominaram o planeta. As pteridófitas. As florestas lá de pteridófitas que dominaram o planeta. Aí, só que as florestas de pteridófitas, elas dominaram o planeta porque é o que tinha. E foi muito tempo só elas. E aí foi crescendo e espalhando. Só que as pteridófitas, elas ainda dependiam de um pouquinho de água para a fecundação, porque lembra que lá em cima do protalo você tinha gameta masculino e feminino separado, precisava de um pouquinho de água para nadar e fecundar. Você ainda dependia de água para a fecundação ali nas pteridófitas. E aí veio mais um passo evolutivo, isso que eu estou falando está numa questão, que eu gostei tanto dela que eu tenho quase certeza que eu vou escolher essa questão para a prova. A gente vai resolver daqui a pouquinho. Que é essa parte que eu estou contando aqui agora. As pteridófitas ganharam esse tamanho
colonizaram a terra, distância da água por causa das raízes, mas elas ainda dependiam de chuva, de um pouquinho de água, para poder o gameta masculino nadar até o feminino e fecundar a oosfera. Por isso que a gente fala que as pteridófitas tinham uma independência parcial ou relativa da água, porque ela ainda precisava da água para fecundação. Aí veio mais um passo evolutivo que gerou as gimnospermas, que é o quê? Tudo que a gente já ganhou de evolução vegetal antes continua. Cada passo evolutivo que tem, a próxima geração, o próximo tipo de vegetal que vai ocupar o planeta, que vai colonizar o planeta, ele tem tudo que ganhou de vantagem dos anteriores e mais a novidade que surgiu. A novidade foi acabar com essa dependência da água de uma vez. A novidade foi o tubo polínico que está lá. Lembra que o gametófito masculino, das gimnospermas para frente, ele está contido no grão de pólen. Até as pteridófitas, você não tinha o tubo polínico para poder levar o gameta para fecundar. Então você ainda precisava de água para poder nadar. Só que já nas gimnospermas, o que aconteceu? O grão de pólen contém o gametófito masculino dentro dele. O gametófito masculino, ali, o tubo polínico, ele cresce, quando ele cai em cima do gametófito feminino, ele cresce e vai lá, ele vai fecundar, ele leva o gameta masculino até a oosfera para fecundar. Então, a fecundação não tem nada dependente de água, nada, acabou a dependência de água. A vantagem, então, de pteridófitos para gimnosperma foi a independência da água com a formação do tubo polínico, que está no gametófito masculino, que está dentro do grão de pólen. Ok? Além disso, o fato do grão de pólen ter aquelas aletas que fazem ele flutuar e voar, você tem o próprio gametófito voando, independente de água. É o ar que faz isso. O grão de pólen vai pelo ar até aterrissar em cima do gametófito feminino para o tubo polínico crescer e fazer a fecundação. Zero de dependência de água, não precisa nem de uma enxurrada, de uma chuva para poder levar o grão de pólen. Ele voa, ele paira e vai descer lá. Outra vantagem das pteridófitas para as gimnospermas, ok? E a outra, semente. Até pteridófita você não tinha semente. Gimnospermas você tem semente. Qual que é a vantagem da semente? A semente, lembra que a gente resumiu semente como óvulo fecundado? O grão de pólen leva o gametófito masculino. O gametófito masculino forma o tubo polínico, quando ele aterriza em cima da estrutura feminina que contém o gametófito feminino lá dentro, o tubo polínico vai crescer para dentro do gametófito feminino, vai levar até a oosfera para fecundação. Fecundou, teve fecundação, a estrutura inteira, que a gente chama de óvulo, a estrutura inteira fecundada é a semente, vira a semente. Lá dentro tem o embrião. Então, a semente é um óvulo fecundado, que lá dentro tem um embrião que vai nascer. Essa semente, ela tem o embrião ali dentro, e esse embrião rompe a semente e vai nascendo a plantinha. E essa plantinha, quando ela vai nascendo, ela ainda não tem raiz lá no solo, no substrato. Então, quando a semente cai, ela pode cair em cima da terra, não precisa nem ser enterrada, que a plantinha vai conseguir germinar. E ela vai germinar porque em volta, toda aquela estrutura do óvulo ali, do ovário, toda aquela estrutura ali em volta da semente é nutriente, que vai sendo usado pela plantinha para ela poder crescer. Então, ela começa a crescer e formar, o embrião crescendo, ele vai saindo para fora da semente, usando os nutrientes da semente. Mas, ao mesmo tempo que ele cresce, para baixo, ele também vai formando raízes. Então, as raízes vão crescendo ali para baixo, a planta vai crescendo ali para cima, e todo esse conjunto está usando os nutrientes da semente. Então, a semente, ela tem uma vantagem, primeiro, para dispersão, porque ela pode ser carregada, o grão de pólen pode ser conduzido por polinizadores, pelo ar, por insetos, por animais. Então, favorece a fecundação do gameta feminino. Teve a fecundação, formou a semente. A semente ela pode cair e germinar onde tiver solo, substrato. Então, gerou uma vantagem para dispersão, que é uma outra vantagem que as gimnospermas tiveram, além do grão de pólen, além da independência da água, além do tubo polínico, a semente, porque ela gerou uma vantagem para dispersão. Caiu, ela germina e virou outra árvore. Se você tem milhões de anos, caiu outra árvore. Aquela ali vai crescer, formou de novo, caiu outra árvore, caiu outra árvore, caiu, vai. Você vai avançando a floresta de gimnosperma e vai
conquistando o mundo. Tem um pouco mais de vantagem do que as pteridófitas. Então, por mais que as pteridófitas elas encheram o planeta, as gimnospermas conseguiam dispersar melhor. Então, como elas conseguiam dispersar melhor, aos poucos elas foram dominando. E você foi enchendo o planeta de gimnospermas, formando essas florestas de coníferas, de pinheiros e tal, como a gente viu, ok? E isso também foi ganhando o mundo e sobrepondo as pteridófitas. Aí vem agora o último passo na evolução vegetal, que é das angiospermas. Gimnospermas, a gente viu que o nome fala que são sementes nuas. O nome significa sementes nuas, semente não revestida. Então, a semente da gimnosperma é só semente, caiu, germinou, pronto. Já a angiosperma, o nome já indica que é semente revestida, semente coberta, por isso angiosperma. A semente está envolvida pelo fruto. Angiospermas são os únicos vegetais que formam flores e fruto. O fruto é consequência da flor, a flor e o fruto. Ok? Gimnosperma só tem semente, angiosperma tem flor, fruto, protegendo a semente lá dentro. Então, qual a ordem da evolução vegetal? O que a gente está chamando de relva, aqueles vegetais bem baixinhos, e vem crescendo os arbustos e árvores que dão semente, ou seja, plantas que dão semente, sem fruto, e depois árvores que dão semente com fruto em volta, ou seja, que dão fruto com a semente dentro. Essa é a ordem da evolução vegetal, ok? E essa ordem é que a gente veio seguindo até aqui. E vocês têm que saber o que aconteceu de uma para outra, tá bom? Nesse último passo, então, flor e fruto gerou grande diferença. O fato de você ter a flor favorece para, a gente vai ver isso, para fecundação. Do mesmo jeito que você tem grão de pólen, você tem o gametófito feminino, você tem o gametófito masculino que vai voar dentro do grão de pólen, o tubo polínico vai lá, vai fecundar. Gimnosperma, angiosperma, gente, é muito mais fácil de estudar do que o resto, porque é tudo que as outras tinham, certo? Tem os vasos condutores como as pteridófitas, a gente já aprendeu. Tem a semente, com tudo que a gente aprendeu de semente, igualzinho nas angiospermas. Só que a gente acrescenta agora flor e fruto, que é o que a gente vai concentrar aqui nessa aula de hoje. Tá? Então, a angiosperma tem tudo que a gente já estudou até semana passada, mas agora flor e fruto. Qual que é a vantagem da flor? Você tem as estruturas masculinas e femininas, que vai ter grão de pólen para poder levar lá o tubo polínico para fazer fecundação do mesmo jeito, só que essas estruturas estão na flor. Então, uma mesma flor pode ter as duas estruturas e ela fazer autofecundação. Ou uma mesma planta pode ser monóica, que tem os dois sexos na mesma planta, mas ela pode ter numa flor só os dois sexos, mas ela pode ter uma flor com estrutura masculina e outra flor com estrutura feminina, pterepistilo. Pode ter as duas coisas ali. Então você pode ter flores separadas ou flores que têm as duas estruturas masculinas e femininas numa só, mas tudo na mesma planta monóica, ou seja, tem os dois sexos na mesma ali. Favorece a autofecundação, mas também permite que o grão de pólen de uma saia e vá fecundar a outra. Então, uma planta que tem uma característica, ela é mais resistente, por exemplo, a solo ácido, e a outra é mais resistente a solo seco, e uma vai lá, o pólen de uma vai fecundar a outra, e mistura as duas e pode nascer uma que é resistente a solo ácido e seco. Aí você ganha um outro ambiente onde não tinha aquela árvore, passa agora a ser possível ter lá. Variabilidade genética, você mistura características quando o pólen consegue sair de uma planta para outra e cruzando características de uma planta com a outra. Aumenta a variabilidade genética, isso é uma grande vantagem que as flores trouxeram. Outra, a formação do fruto, protegendo a semente, um animal pode comer aquele fruto. E numa região, num bosque, onde você tem um tipo de planta, um tipo de fruto, ele pode comer aqui aquele fruto, caminhar até um outro local onde não tem daquela árvore, e defecar aquela semente lá. Ele comeu o fruto, o sistema digestório dele aproveitou tudo que estava na carnosidade ali do fruto, todos os nutrientes, e a semente sobrou e vai lá e sai nas fezes. E o animal defeca lá e as fezes já saem, a semente já sai adubada, cai ali no solo, vai germinar e vai formar outra árvore num lugar onde não existia antes, porque o animal conseguiu levar para longe. A dispersão que as gimnospermas não tinham, que era o quê? A semente cai perto. A gimnosperma, a semente caiu perto. Ou então, no caso, por exemplo, a gente viu o exemplo da gralha azul semana passada, que ela pega e enterra a semente. Então, ela pode levar um pouco mais distante. Mas quando você ganha fruto, você pega muito mais animais que têm interesse por aquilo ali.
E esses animais vão pegar esse fruto e comer e conduzir, caminhar e levar para longe. Então você tem uma dispersão bem maior. Então você conquista o mundo bem mais. E o que vocês vão ver, a gente vai ver isso em alguns exercícios também, citando esses exemplos, é de que quando surgiram as angiospermas, com seu fruto protegendo a semente, elas ganharam o mundo de forma que hoje são predominantes. Ok? Essa é a história da evolução vegetal. Agora vamos para as gimnospermas. Estou só trocando. Vamos para as angiospermas, então. Vendo alguns detalhes mais dela aqui, então. Lembrando que são coisas muito parecidas, vocês vão ter que saber só diferenciar, separar, tá? Então, angiospermas, ou as magnoliofitas, né, um dos principais aqui, são as plantas mais adaptadas que tem aos ambientes terrestres. Mais adaptada que eu estou falando significa que a adaptação ao ambiente terrestre veio aos poucos, como a gente viu. Briófitas, difusão, mas ficava no molhado, mas não necessariamente dentro d'água. Pteridófitas com vasos condutores já mais distante da água. Gimnospermas já consegue dispersar e para mais distante da água ainda. Agora, angiospermas conseguem viver em qualquer lugar. São as mais adaptadas para ambientes terrestres, para qualquer ambiente terrestre. Você tem uma diversidade grande de ambientes com angiospermas presentes nelas, por isso que elas espalharam tanto. Você pode ter angiospermas em ambientes muito úmidos, e você pode ter angiospermas em ambientes de deserto, muito seco, raiz profunda vai buscar água lá embaixo. Mas que produz fruto, com semente, que o animal vai comer, vai levar para longe, tudo igual. Tá? Você tem algumas espécies de angiospermas que vivem até em água doce. Ou seja, até voltou ali de onde saiu, mas você tem angiosperma que consegue viver lá. E tem algumas, são muito raras, mas que conseguem viver como um arbusto, mas conseguem viver em água salgada. Você tem espécie até marinha, ok? Que formam flores e frutos. Nós estamos falando de angiospermas. Característica marcante de angiospermas, flores e frutos. Tá? Bom, a maioria das angiospermas, quase todas, são autótrofas. Autótrofas significa o quê? Produzem o próprio alimento, conseguem fazer fotossíntese e produzir carboidrato que ela mesma vai usar depois como fonte de energia. Então, ela produz o próprio alimento. Tá? Então, são fotossintetizantes. Só que existem algumas que a gente chama de holoparasitas, como o cipó-chumbo, por exemplo, que ela cresce em cima de uma outra planta. E ela vai fixar as suas raízes ali na outra planta e vai até achar a seiva elaborada. O que é a seiva elaborada? A seiva bruta é a água e sais minerais que está vindo ali lá da raiz. Seiva elaborada, depois que a planta já fez fotossíntese, produziu tudo que ela tinha que produzir, espalha para todas as partes da planta. Essa é a seiva elaborada com toda a substância orgânica que ela produziu. Essa parte elaborada é que as holoparasitas vão lá e sugam. Então, são plantas parasitas mesmo. Elas não têm clorofila, não são fotossintetizantes, não fazem o próprio nutriente, ela rouba da outra. Então, algumas angiospermas conseguem parasitar outras. E algumas angiospermas, elas são epífitas. O que é isso? É o que a gente conhece de bromélia, de orquídea. Elas conseguem crescer em cima de uma outra, como a gente viu aqui as holoparasitas, só que elas não são parasitas. Elas só crescem em cima para poder aumentar a luminosidade e elas captam no máximo a água ali das outras. Ok? Mas ela faz a fotossíntese, ela produz o próprio nutriente, ela não precisa ficar sugando o nutriente da outra, não. Ok? Então, ela não é parasita. Por isso, elas são epífitas. Elas só crescem em cima, mas elas não estão parasitando a outra planta. Tá bom? Estamos falando de orquídea e bromélia. E quando a gente fala do ciclo reprodutor, pensando em ciclo reprodutor, as angiospermas funcionam muito parecido com as gimnospermas. É aquilo que a gente aprendeu lá, com pequenas variações que eu vou citar aqui. Tem alternância de gerações ou metagênese, ou seja, tem uma meiose intermediária ou espórica, que você vai ter um organismo, entre aspas, intermediário, que vai dar origem, uma estrutura intermediária, que vai dar origem aos gametas, que não é exatamente o esporófito dando origem aos gametas, ele produz o gametófito que produz gametas. Nas angiospermas, a gente vai ter a mesma coisa que a gente viu nas gimnospermas. Só que nas gimnospermas, você ainda produzia lá o esporófito masculino, era contido no grão de pólen, lembra como eu falei, o anterozoide. Você tinha a oosfera, que era produzida dentro do arquegônio, e produzia normalmente 2 arquegônios ali dentro. No caso aqui, não vai produzir o arquegônio, mas vai ter o gametófito do mesmo jeito, tá? Nós vamos ver isso daqui.
Então, tem uma alternância de gerações, só que ela é pouco expressiva. A parte gametofítica é pouco expressiva, ela é dependente, ela está embutida dentro das estruturas do esporófito. Ela não vai sair e ficar independente, como a gente via nos vegetais anteriores que a gente viu, tá bom? O esporófito é a planta, como a gente vê desde de Pteridófitos, o esporófito é a planta e não muda nada, continua tudo igual. O esporófito é a planta, que ela vai sofrer meiose e produzir o gametófito, ok? E o gametófito, nesse caso, ele está embutido nas estruturas da planta. No gametófito é que vai ter mitose e vai produzir gameta, né? Bom, ela vai ter raiz, vai ter folha, vai ter raiz, caule, folha, do mesmo jeito, as gimnospermas tinham estróbilo, certo? E as angiospermas, a gente vai ter os frutos e as flores. Até gimnospermas você tem raiz, caule, folha e semente. Nas angiospermas você tem raiz, caule, folha, semente, flores e frutos. Então, flor e fruto é um ganho só das angiospermas. Agora vamos olhar então para essas flores. Os gametófitos, masculinos e femininos, eles estão embutidos, pequenininhos embutidos no interior da flor. A flor é a estrutura reprodutiva da planta, angiosperma. E gametófito masculino e feminino estão embutidos dentro dela. Então, os gametófitos, eles são dioicos. A mesma planta, ela pode ter as duas estruturas masculinas e femininas na mesma flor, ou em flores separadas, ou você pode ter uma feminina e uma masculina separada, ok? Mas os gametófitos, eles vão crescer dentro da flor ali. O gametófito feminino é o saco embrionário, como a gente viu lá nas gimnospermas. Tem o megaprotalo ali dentro, do mesmo jeito, ou seja, você vai ter na estrutura da flor, lembra que a gimnosperma não tinha flor, então você não tinha essa estrutura aqui em volta. Mas você tinha o saco embrionário, você tinha o ovário, dentro do ovário você tinha o óvulo sendo formado, certo? E dentro do óvulo você tinha a célula-mãe do megásporo, que ia sofrer a meiose, produzindo 4 células, que uma que era o megásporo que ia se desenvolver, e as outras três iam ser reabsorvidas como nutrientes. Bom, a gente tem de todo jeito, então, megásporo sendo produzido. O megaprotalo, certo? Sendo produzido ali, como a gente viu nas gimnospermas. E dentro dele vai ter o óvulo, e lá, ela não vai formar aquegônio dentro do óvulo como as gimnospermas, mas dentro do óvulo eu vou ter uma única osfera. Até nas gimnospermas formavam 2 aquegônios com uma osfera cada um, então tinham 2 osferas dentro do megaprotalo ali, do óvulo, do ovário da planta. Então eu tenho do mesmo jeito o ovário, dentro tem o óvulo do mesmo jeito, tenho a formação da osfera ali do mesmo jeito, certo? Do gameta feminino, mas eu tenho só uma osfera, tá? O gametófito masculino é o tubo polínico do mesmo jeito, é o microprotalo do mesmo jeito, vai voar no grão de pólen do mesmo jeito e vai formar o tubo polínico, crescer o tubo polínico para fazer a fecundação do mesmo jeito de gimnosperma, tudo igual, tá bom? Vão formar 2 núcleos espermáticos gaméticos também, do mesmo jeito que a gente viu ali nas gimnospermas. E é o tubo polínico que, ao aterrissar sobre a estrutura feminina, o tubo polínico vai crescer e vai até lá na osfera crescendo para poder fecundar. Tudo igual. Só que essas estruturas podem estar as duas na mesma flor. Você tem a flor com as duas estruturas, a masculina e a feminina, podem estar na mesma, e uma pode fecundar a outra estrutura ali, um do lado da outra mesmo, dependendo só do ar e não de água. Ok? Bom, as angiospermas, então, não vão depender de água para fecundação, dependem de água que a raiz vai sugar lá do solo, mas lá na planta você pode ter estrutura masculina jogando o pólen sobre a estrutura feminina, formando o grão de pólen que cresce e vai levar até a osfera lá dentro para ela poder crescer e virar o embrião. Ok? Voltando aqui à animação, porque ela foi muito rápida ali na flor. Dentro da flor, ó, o tubo polínico ele cresce depois que o grão de pólen aterriza e vai até encontrar a osfera. Ou seja, ele passa o ovário, passa o óvulo, chega na osfera, fecunda, ela vira uma semente.
E essa semente, ou seja, semente que é o ovário fecundado, certo? A semente está revestida pelo fruto. E o fruto caiu no solo, germina, usando os nutrientes da semente, e vira um novo esporófito, que é a planta. Ok? As angiospermas, e aí é uma coisa que eu falei que ia destacar para vocês uma tabela que vocês tinham que prestar muita atenção nela. As angiospermas, elas podem ser divididas em dois grupos, monocotiledôneas e dicotiledôneas. E aí entra a tabela principal que eu falei para vocês aqui, que vocês têm que saber essa tabela para a prova, tá bom? Mariana, tá travando, Mariana? Voltou normal? Aqui tá normal agora. Para mim não teve nada, não. Tudo bem aí? Beleza. Bom, angiospermas, então, podem ser classificadas como monocotiledôneas e dicotiledôneas. O que é cotilédone, gente? Cotilédone é o primeiro par de folhas embrionárias, gordinhas, cheias de nutrientes, que surgem no embrião quando ele rompe ali a semente para poder crescer, ele usa tudo isso como nutrientes. Quando você pega um feijão que germina, você vai ver o feijão, ele abre em duas partes. Aquilo ali são os dois cotilédones, ok? Por isso, dicotiledônio, tá bom? Monocotiledônio é como milho. Você pega o grãozinho, ele vai germinar ali, ele não vai abrir em duas partes. Só tem um cotilédone ali que ele serve de nutriente para o start ali do início do desenvolvimento do esporófito, da planta, tá bom? Então, monocotiledôneas, ou as liliopsidas, são aquelas que têm um cotilédone só. Dicotiledôneo tem dois. As monocotiledôneas, ou seja, elas, ao longo da evolução, depois que formou as angiospermas, já se dividiu em dois grupos, as mono e as dicotiledôneas. A folha das monocotiledôneas são folhas tipo o que você vê no milho. Elas têm nervuras paralelas, ok? É a estrutura que você vai vendo ali no milho, ou nos análogos ali. As folhas das dicotiledôneas são com aquelas nervuras infractais, são nervuras que a gente fala reticulares ali, que vão formando aquelas nervuras comuns de folha, que vão se abrindo, tá bom? Da dicotiledônea. O caule da monocotiledônea tem os vasos condutores ali de seiva, que a gente chama de vasos liberolenhosos, que podem conduzir o líber e o lenho, ou seja, a seiva bruta e a seiva elaborada. Só que esses vasos liberolenhosos das monocotiledôneas estão espalhados, estão difusos, eles não são organizados. E os vasos liberolenhosos das dicotiledôneas, eles são organizados, bem organizados, no formato de um anel. E esse anel, ele é estruturado por causa da presença do que a gente chama câmbio. Câmbio é um tecido, meristema secundário do vegetal, tecido vegetal, que ele vai organizar a formação desses vasos condutores. Então, as monocotiledôneas não têm o câmbio. Se elas não têm o câmbio, os vasos se formam espalhados, difusos, ok? As dicotiledôneas têm a presença do câmbio, forma esse anel e organiza a formação dos vasos condutores. As flores das monocotiledôneas são trímeras ou múltiplas, as múltiplas de 3, as pétalas. Ou tem 3 ou múltiplas de 3. E as flores das dicotiledôneas têm as pétalas com 4 ou 5 ou múltiplas de 4 ou 5. Ok? Dá para separar dicotiledônea de monocotiledônea pelo número de pétalas. Os frutos têm 3 partes, carpos, que a gente chama, são tricarpelados aqui das monocotiledôneas. Das di, você tem pentacarpelados, tem 5 carpelos. Ok? As raízes das monocotiledôneas são o que a gente chama de cabeleira, ou fasciculadas. Nascem todas as raízes do mesmo ponto ali, vão se abrindo. Raízes fasciculadas, tá bom? Já a raiz das dicotiledôneas são raízes pivotantes, ou axiais, que você tem uma principal mais grossa que consegue mais fundo, e as outras raízes vão nascendo, vão brotando delas ali. Monocotiledônea normalmente são plantas menores, então você precisa de raízes menores e, portanto, que aprofundam menos, que são desse tipo aqui fasciculado. Dicotiledônea você tem de todo tipo, você pode ter dicotiledônea arbusto, mas você pode ter dicotiledônea árvore, e aí a raiz. Então o pivotante é aquela que aprofunda mais, que é mais firme, ok?
Você pode ter um arbusto de dicotiledônea, mas para você arrancar dá muito mais trabalho do que um arbusto de uma monocotiledônea, por causa do tipo da raiz, tá bom? Por que eu estou falando que isso é tão importante? Na hora que vocês olharem os exercícios, vocês vão ver o tanto de exercício que tem para distinguir essas duas. O tanto de exercício que tem, já que a gente pega exercícios de vestibular, significa que cai muito no vestibular, quando vão falar sobre angiospermas, vão cair separação de mono e dicotiledônea. Tem muito exercício para isso. A gente vai usar essa tabela várias vezes nos exercícios, vocês vão ver. Então, essa tabela aqui, vocês têm que, quando forem estudar, ter isso daqui bem fixo, porque vai ser usado, tá bom? Vocês vão precisar dela.